Então, bom dia para todo mundo, né? A gente está aqui ao vivo, né, com bastante gente, né, para esse primeiro workshop das profissões. Na verdade, é o primeiro workshop remoto, né? Porque esse, na verdade, é o 10º workshop, né? Toda vez que a gente fala dos projetos da escola, desses projetos que seguem durante alguns anos, é impossível a gente não lembrar de outras edições, de outros momentos, né? Nesses tempos de tentar montar essa estrutura, enfim, a gente foi lembrando de várias cenas, né? Mas completamos 10 anos. No primeiro ano, a gente tinha a presença de 4 pessoas organizando esse workshop, né? Que era o Mário e a Júlia, que continuam até hoje, né? A gente tinha também a presença da Cristina, que hoje é coordenadora do infantil, e a Rosa, que é a nossa bibliotecária. Eu lembro das nossas primeiras reuniões, tentando montar essa estrutura do workshop, que a intenção do workshop era abrir um espaço para que a gente tivesse a entrada das famílias, né? De uma outra maneira, né? Tentando colaborar com a questão profissional, com a questão das perspectivas. Então a gente teve muitos momentos bem interessantes, né, desse workshop. Passado 10 anos, a gente vem nos últimos anos, 3 anos pelo menos, se eu não estiver errado, com um grupo que é formado ainda pelo Mário e pela Júlia, eles continuam nesse movimento, né? A Márcia entrou dando assistência para a gente também, e ela sempre estava presente também nos outros workshops, sempre ajudando bastante na parte da organização do sistema. E a entrada da Luciana. E aí eu queria fazer uma menção aqui. Nesse workshop remoto, que é o primeiro que a gente está fazendo, a Luciana ficou um pouquinho afastada desse processo com a gente, porque eu entendi, né, a coordenação entendia que era importante ela se dedicar à questão de um outro trabalho que ela vem fazendo na escola, no apoio emocional dos alunos, das alunas, do apoio emocional aí com as famílias. E aí, então, a gente já agradece aí a presença da Luciana e explicando um pouco por que a gente achou importante ela ficar, pelo menos esse ano, um pouco afastada nesse sentido. Então, a gente agradece toda a dedicação dela e justifica por que ela não está nessa linha de frente. Mas aí o Mário, a Júlia e a Márcia se dedicaram bastante aí para conseguir fazer esse movimento. Queria agradecer também muito o terceiro ano, né, que sempre vem bastante envolvido com esses processos, né, de se dedicar. Tem uma coisa bastante interessante, né, porque tudo que o terceiro ano está fazendo é a primeira vez que é feito nesse formato, então ele está marcando a história da escola, né, a partir desse movimento, né, então, com toda essa dedicação e essa construção do terceiro ano. Então, justificando então aí a Luciana, 10 anos de workshop, o primeiro remoto, fazer um agradecimento especial muito grande, né, ao Mário, né, que tem sido uma peça-chave nesse momento da escola, né, assim, toda essa estrutura, todo esse movimento que a gente vem conseguindo desenvolver graças à dedicação, né, incomensurável que o Mário vem se dedicando, que está aqui com a gente, né, dando para a gente o suporte. Agradecer muito a professora Júlia, né, que assim, a cada ano que a gente convive com ela, a gente percebe que para essa professora não há diversidade, né, de alguma maneira ela sempre se reinventa, não se deixa capturar pelas questões da vida externa. Então, com muita dedicação, ela pegou de novo e fez e constituiu, foi atrás desses palestrantes, organizando toda a estrutura, né. A gente, imagina, eu e a Juliana se reuniu ainda na sexta-feira à noite, né, ela super dedicada em relação a isso, está aqui presente com a gente, a Júlia, né. Aliás, eu estou conduzindo e fazendo a abertura desse workshop, mas eu acho que, na verdade, a melhor pessoa para ter feito isso teria que ser ela mesma, mas, assim, ela me presenteou com esse momento. Agradecer demais ao Colégio Mauro Piara, que sempre abriu as portas para projetos novos e formatações novas, né? Sempre com a premissa de que as pessoas que são envolvidas com a educação vão ter sempre abertura nessa escola. Enfim, a gente fica muito feliz com esse processo todo. Importante destacar que nós vamos ter 3 momentos, né? Agora pela manhã, a gente tem esse primeiro, vai ter uma primeira palestra, já vou passar a palavra para os alunos que vão conduzir esse primeiro momento. A gente vai ter depois mais uma ao final de tarde, começo da noite, né? E amanhã também, nesse mesmo horário. Então vão ter 3 palestras, né? Uma na segunda-feira, que é agora, pela manhã, outra no começo da noite, e amanhã de manhã também, tá bom? Ao final desse primeiro momento, dessa primeira palestra que a gente vai assistir,
a gente, então, reforça os horários e os convites para as próximas 2 palestras, tá bom? Queria, então, passar a palavra agora a um grupo de estudantes que vai conduzir a conversa, né, e apresentar o nosso primeiro palestrante, né? Então, eu queria passar a palavra, vou dar o nome dos 4 estudantes. Os estudantes envolvidos nesse primeiro momento serão Bianca Vicentim Formigoni, o Caio Silva Sancho, Carolina Cavalcante Ramos e Eduardo Antunes Vicente. Então, eu queria passar a palavra agora para a Bianca e eu desejo a todo mundo uma grande palestra, uma grande experiência para todos nós aqui do Colégio Mauro Piara e por convidados. Muito obrigado. Oi, gente, bom dia, eu sou a Bianca e eu vou explicar um pouquinho para vocês como que vai funcionar essa nossa primeira palestra. O nosso palestrante de agora, ele é o Oliver, ele é graduado em Arquitetura e Urbanismo pelo Mackenzie, ele é especialista em conforto ambiental e eficiência energética pela Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP e desde 2010 ele trabalha como agente fiscal de rendas da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo. Então, ele vai dar a palestra, ele vai explicar para a gente um pouco da carreira dele, da história acadêmica dele. E conversando com ele, a gente perguntou como que ele preferiria que a gente fizesse essa estrutura, né? Ele disse que para ele tá tudo bem se as perguntas rolarem no meio da palestra. Então, qualquer dúvida, vocês podem mandar um ponto de exclamação no chat. A gente vai ter alguns alunos responsáveis por olhar essas perguntas. Então, eles vão chamar o seu nome, e aí, se você tiver microfone, você pode abrir o microfone e conversar com a gente, ou você pode digitar pelo chat mesmo. E a gente também queria pedir, como o Mário falou, para todo mundo ficar com a câmera aberta, porque a conversa vai ficar mais interativa. E acho que é isso. Agora eu passo a palavra para o Oliver. Bom dia a todos. Então, todo mundo está me escutando? O áudio está bom? Primeiramente, eu queria agradecer aí o Mauro Piara pela oportunidade, dar os parabéns para o colégio nessa iniciativa e dar os parabéns também, né, ao grupo de alunos que está ajudando aí a organizar o evento. Como a Bianca comentou, a nossa ideia aqui era fazer um bate-papo mesmo. Então, assim, à medida que eu for falando, quem quiser interromper, tirar dúvida, fica à vontade, que eu acho que a ideia é essa mesmo, construir esse momento junto com vocês, né? Quanto mais vocês participarem, acho que vai ser mais interessante ainda. Tá? Bom, eu vou passar aqui a apresentação, deixa eu colocar aqui, ó. Bom, então, meu nome aqui é Oliver, né? Sou graduado em Arquitetura e Urbanismo pelo Mackenzie e hoje eu exerço a função de agente fiscal de rendas da Secretaria da Fazenda no Estado de São Paulo. Quer dizer, eu já saí da área da arquitetura, né? Depois a gente vai conversar mais sobre isso. Se alguém tiver uma dúvida por que eu saí da arquitetura, mas a gente vai conversando a respeito. Bom, primeiro, eu estava falando com a Júlia, conversei com a Júlia esses uns dias atrás. A minha ideia primeiro era começar explicando como é que eu escolhi a arquitetura, né? Antes de eu entrar para a faculdade, eu fiz um colegial técnico, né? Fiz no Álvares Penteado, eu me formei em publicidade e eu sempre gostei dessa parte de criação, né? Sempre me identifiquei com isso. Então, eu sempre estava voltado para essa parte de criação. E aí eu falei assim, bom, o que eu vou seguir agora que eu me formei no colegial? Na época, até quem é mais velho aí deve lembrar até que tinha um guia do estudante, né? Que ele comprava na banca de jornal, tal, com N possibilidades de graduação, explicando o que era cada tipo de faculdade, né, cada área. E aí eu comprei aquilo lá e comecei a folhear e fui a primeira coisa vendo o que eu não queria fazer. Né? Então eu fui eliminando, eu não quero na parte de bio, não me interessa essa parte, a área jurídica, eu fui eliminando e aí eu falei, ó, eu acho que
gostaria de fazer arquitetura, e foi esse caminho que eu resolvi seguir, né? Bom, eu fui lá, prestei o vestibular, passei depois de fazer um cursinho, porque na minha época quem fazia o colegial técnico tinha muitas matérias que a grade curricular da escola não tinha, né? Agora acho que mudou, e aí eu tive que complementar fazendo um cursinho aí de um semestre, e aí eu passei no Mackenzie. Quer dizer, cheguei num mundo totalmente novo para mim. E acho que essa vai ser também uma experiência que todos vocês vão vivenciar, né? Independente do curso de graduação que vocês escolherem. Você vai chegar lá, você vai se deparar com pessoas totalmente diferentes daquelas que você estava acostumado, e eu acho que um ponto rico no Mackenzie foi isso também, porque você tinha pessoas assim, era um grupo muito diversificado, pessoas de fora da cidade, pessoas de classes financeiras diferentes, então você fala assim, poxa, você acaba tendo uma vivência muito rica, né? Essa troca de experiência entre diversos tipos diferentes de pessoas. Eu coloquei aqui no slide sobre a experiência do curso aqui da arquitetura Mackenzie. Eu coloquei 2 itens juntos a respeito da grade curricular e também sobre o networking. Por que eu coloquei isso daí? A grade curricular de uma faculdade, você vai ter ali o rol de disciplinas que você vai ter que cumprir, né? Você vai se preocupar, não, eu vou tirar notas altas, me formar com excelência, mas tem um outro ponto que eu também acho que é importante destacar, que é a respeito do networking. O que seria essa parte do networking? Eu acho que é muito rica e importante na vivência do curso, né? O networking é aquela situação que você vai no seu ambiente e acaba fazendo uma rede de conhecidos, uma rede de colegas. Eu acho que isso é muito importante ser notado quando você vai para uma faculdade, porque, assim, a experiência do networking é aquilo que vai te ajudar lá na frente a ter bons relacionamentos, bons empregos, enfim, meu Marco. Ou seja, é importante, é claro, você ter atender a grade curricular do curso, mas eu acho que o networking talvez seja também uma parte muito importante do curso. No momento que você estiver lá na faculdade, com um colega, tiver um intervalo, vai no diretório acadêmico, tenta entender as experiências da faculdade, interagir com o professor, com colegas, participar de eventos da faculdade. Eu acho que esse interrelacionamento com as pessoas, essa troca de experiência é muito importante e é uma riqueza que vocês vão levar assim para o resto da vida, né? Outra coisa que eu estava abordando dessa apresentação seria sobre também a bolsa de estudos. Durante o Mackenzie, minha vida no Mackenzie, eu exerci praticamente ela inteira com bolsa de estudos, né? Eu vi que o Mackenzie hoje em dia ele tinha uma tradição de ser uma faculdade com um valor de mensalidade mais baixo, mas parece que esse valor subiu, né? Parece que não tem mais tanta, não é tão acessível o valor de uma mensalidade do Mackenzie quanto era no meu tempo. Só que desde lá de trás, o Mackenzie tinha uma tradição já de fornecer bolsa de estudos para os colegas, né? Para os alunos. E pelo que eu dei uma pesquisada, eu até coloquei o site aqui do Bolsa de Estudos. Alguém está até comentando que ele perdeu a filantropia aqui, o Marcão. Parece que teve isso mesmo, mas já tinha estruturado lá atrás um setor de bolsa de estudos do Mackenzie. E pelo que eu fucei, que eu procurei na internet, esse setor se manteve, e eu acho que está até
estruturado, porque agora para você pegar a bolsa tem até um edital, então eu acho assim, quem tem interesse em fazer Mackenzie, eu acho que seria interessante tentar entrar em contato com esse setor de bolsas, tentar entender como é que funciona isso daí, porque o Mackenzie tinha uma tradição com relação a isso que era muito interessante. Eu lembro que na minha época, eu acredito que até hoje tenha isso daí, eram 3 tipos possíveis de bolsas de estudos. Uma era para os atletas, né? Quem tinha uma desenvoltura para algum esporte, o Mackenzie sempre ele cultivou essa ideia de esporte e tudo mais. Então, eu lembro que na minha sala de aula tinha até um colega que ele era da seleção de polo aquático, brasileira, né, de polo aquático. E aí ele tinha bolsa de estudos, tudo mais. Uma outra situação também é que o Mackenzie ele tem uma ligação com a igreja presbiteriana, né? Então, as pessoas que tinham essa ligação, eu lembro que tinha algum nicho que também permitia a bolsa de estudos com relação à igreja presbiteriana. E tem um terceiro item também, que seria a bolsa de estudos por questão financeira, né? Então, eu lembro até que um colega meu o pai dele era pastor presbiteriano, né? E esse colega meu não seguia, né? O pai dele era pastor e ele não. E aí ele era um sul-coreano, ele jogava tênis de mesa, né? Ele não gostava que falava que era ping-pong, não. Ele falava, não, tênis de mesa. E o pai dele falou, não, eu não vou te dar, não vou pedir bolsa para você para a igreja porque você não segue. Só que o cara era bom no tênis de mesa. Então ele foi lá, falou, ó, pediu uma bolsa, né, ele tinha ali uns títulos aí pelo estado de São Paulo, nos campeonatos, e conseguiu ganhar pela prática do esporte, né? Tá? E eu cheguei a ter bolsa de 50% durante praticamente todo o curso, por questões financeiras, e o setor de bolsa sempre funcionou bem. Só que tinha o porém, né? No Mackenzie, aquela parte que a gente chama de DP, não sei se vocês sabem o que é a DP. A DP é quando você repete uma matéria, né? Você repete uma matéria, você vai ter que refazer só aquela matéria. Só que quando você começa a pegar a DP, quando você começa a repetir de matérias, você pode perder a bolsa. Então, tem essa situação, né? Bom, vou falar também um pouco aqui da minha via profissional no ramo da arquitetura, né? Na arquitetura, você pode seguir N nichos de mercado, você poderia participar no mercado de trabalho, por exemplo, atuando na arquitetura residencial, que eu acho que é o que o pessoal mais vem à mente, né? Construir casa, construir prédios, etc. Mas, na verdade, a arquitetura tem um rol até que grande de possibilidades de atuação no mercado. A arquitetura comercial, que seria o quê? Construção de lojas, supermercados, né? E a arquitetura de interiores, que não é a arquitetura não é decoração, mas a gente confunde decoração com arquitetura de interiores, que são coisas diferentes, né? Interiores, você pegaria lá um conjunto comercial do zero ali, e vai lá, você coloca o piso, você vai colocar mobiliário, forro, projetar iluminação, é um trabalho, uma obra mesmo. Outro nicho bacana que eu cheguei a atuar, que eu achava muito legal, é a parte de padronização visual. O que seria isso daqui? Padronização visual é quando você pega, por exemplo, uma rede de franquias. Essa aqui do Café do Ponto, por exemplo, foi uma que eu cheguei a participar. Então, você tem uma marca, né? E aí você tem como se fosse um catálogo de como você montar uma loja daquela franquia. Você tem todas as regras e depois você pega loja por loja e adapta
aquela padronização visual para cada espaço, para cada obra que você for fazer. É como se você colocasse uma regra de como aplicar aquela marca para cada ambiente, para cada loja, né, daquele ambiente. Outro ramo bacana da arquitetura, que vocês poderiam atuar também, é a parte de paisagismo. A parte de paisagismo é uma área que, por exemplo, tinha aqui o Roberto Bullemax, foi um dos grandes nomes do paisagismo no mundo, brasileiro, tá? Ele fazia aí jardins sensacionais, tem o Aterro do Flamengo, tem N obras dele, e até coloquei aqui no rodapé, como uma dica, não sei se algum de vocês aí tem interesse em atuar nessa área, mas é uma parte muito interessante, é o curso do Parque de Ibirapuera. A prefeitura, ela fornece um curso aqui no estado de São Paulo, no Parque de Ibirapuera, já há muitos anos, um curso gratuito, e que tem, assim, eu tentei fazer, não pude por conta do horário, porque o horário é no horário comercial, é um horário meio ruim, mas todo mundo que faz esse curso, assim, sai maravilhado, assim, pela qualidade dele. Na verdade, são dois cursos. Um curso de jardinagem, que já é um curso bem extenso, que quem sai já sai com bastante conhecimento, e um segundo curso que realmente é de paisagismo, e quem tiver interesse, eu acho que dá para ir atrás, dá para se inscrever pela internet. Lógico que essa situação toda de pandemia deve estar suspenso, mas eu acho que é uma oportunidade bacana. O problema desse curso é que existe uma fila de espera e depois você acaba, quando for fazer, é no horário comercial. Então, por exemplo, se alguém tem interesse em praticar esse curso, em atrás desse curso, é interessante que comece já no começo da faculdade, por conta desses horários mesmo. Outras possibilidades também de intervenção da arquitetura, por exemplo, trabalhar com urbanismo. O que seria o urbanismo? O urbanismo seria a possibilidade de você atuar na intervenção, como o próprio nome diz, urbana, na cidade. Por exemplo, na Argentina a gente teve lá Puerto Madero. No Pará, quem conhece lá, não sei quem está vendo do Pará, teve uma intervenção muito interessante, que eu estive lá há pouco tempo, também junto do porto, lá no cais, perto do mercado do Aeropeso. Eu esqueci o nome hoje virou um shopping, mas era um cais, uma área portuária. Foi revitalizado todo aquele entorno e para ter uma vivência, né? Geralmente são partes degradadas da cidade que você tem a possibilidade aí de fazer uma intervenção, né? Revitalizar essa área. Em Barcelona também teve alguma coisa parecida durante as Olimpíadas, em 92 também revitalizaram uma área importante. Então, o urbanismo é uma área que envolve, ela é muito bacana, que ela envolve, assim, o renascimento de algum centro urbano, né, alguma área urbana. Outra possibilidade também é a parte de restauro. A parte de restauro talvez seja uma área um pouco mais restrita, não existem tantas possibilidades por conta do número de clientes, no mercado de trabalho. Mas é uma coisa bem bacana, uma área bem bacana. Eu coloquei até uma foto aí da Pinacoteca, né? Essa imagem, não sei se você já for na Pinacoteca, quem não foi, acho que vale a pena uma visita. Ainda fica lá na Estação da Luz, e é um prédio que foi restaurado, né, e ao mesmo tempo houve uma intervenção, então fica bem claro aí pela foto que o que é original, né, os tijolinhos tudo originais, restaurados, e essas partes metálicas aí seriam a intervenção do arquiteto, né, nesse caso até Paulo Mendes da Rocha que fez esse trabalho na Pinacoteca.
Outra área interessante de atuação da arquitetura também é a luminotécnica, onde a luminotécnica e a acústica são duas áreas interessantes, onde o arquiteto luminotécnica se especializa em iluminação, né, principalmente de grandes eventos, né, e a acústica também, onde o arquiteto se especializa na parte de teatros, Sala São Paulo, todas, cinema, seria uma especialização nessa parte de acústica, né. Um nicho também no mercado interessante, que alguns arquitetos também eles se formam e acabam atuando só nessa área, seria na modelagem 3D. O pessoal chama de maquete eletrônica. O que seria isso daí? Antigamente só tinha lá a maquete física, né? Tinha até uma imagem embaixo. A maquete física, todo mundo sabe, ele vai reproduzir o edifício, a obra, né, fisicamente, em miniatura. E a ideia da maquete eletrônica é a mesma coisa, só que ele vai transformar isso num software, vai gerar imagens, né? E tem muitos colegas que acabam se especializando nisso, eles acabam só fazendo maquete eletrônica e vendendo o trabalho deles como modelagem mesmo. Esse aqui é um exemplo de um software de modelagem 3D, já bem utilizado, ele é até bem fácil de mexer, quem se interessar por arquitetura, eu até recomendo que comece a pesquisar sobre o SketchUp. SketchUp é um software bem interessante e fácil de manusear. Então, a pessoa, se baixar o programa, comprar o programa, eu acho que ela consegue, sozinha ou por tutoriais no YouTube, assim, rapidamente já começa a mexer e a produzir. Outro nicho interessante, isso aqui eu cheguei a atuar em algumas vezes, concurso de projetos de arquitetura. Eu não sei se todos conhecem como é que funciona isso daí, mas é da seguinte maneira. Geralmente são projetos da área pública, onde um governo ele quer construir um prédio, necessita construir um prédio, e aí ele precisa de um projeto para construir esse prédio. O que ele faz? Ele lança um concurso de projetos. Então, o arquiteto ele vai lá, ele se inscreve, do anônimo, né, ele manda a prancha dele lá com o projeto, com os detalhes do projeto, e vai ter uma banca que irá avaliar esse projeto e escolher aquele projeto vencedor para depois, né, para posteriormente executar a obra. Tá? Isso aqui foi um que eu participei com o Dalpin Arquitetos, que é o concurso do Sesc Guarulhos. Ele foi inaugurado ano passado. Tá? Embaixo tem aqui uma peça gráfica, um corte, né? E eu coloquei duas imagens aí. Uma que seria a imagem do 3D da época do concurso, e ao lado aqui a foto mesmo de como ficou. Ficou bem semelhante, assim. O Sesc foi um grupo que respeitou muito o projeto, aí, então ficou muito similar aí ao projeto apresentado no concurso. O Sesc é muito bacana, foi muito bacana trabalhar com eles. Eles demoraram para construir, eles demoram para construir as obras dele, mas eles tendem a entregar um prédio assim com uma excelência, assim, uma qualidade muito, muito boa. Outra possibilidade aqui de trabalho também, que muitos arquitetos acabam fazendo, alguns arquitetos acabam fazendo, seria prestar serviço para consultoras. Alguns trabalhando diretamente com consultora, carteira assinada, mas outros seriam o quê? Prestar um serviço para consultora. Por exemplo, vem uma W Torre e vai construir um supermercado. Então, aquele história de arquitetura, ele vai prestar um serviço para a W Torre. Ele vai fazer o projeto da arquitetura daquele supermercado,
mas ele vai também fazer todo o trabalho de compatibilização das demais disciplinas daquele projeto. Então, por exemplo, você tem lá um projetista de estrutura, outro projetista de hidráulica, outro de elétrica, outro de ar-condicionado. Então, você tem N profissionais trabalhando naquele projeto. Então, ele vai lá, ele faz um primeiro layout e manda para o engenheiro projetar a estrutura. Aí ele recebe de volta e ajusta o projeto dele conforme aquele projeto do engenheiro. Então, aquele pilar que tinha 40 por 40 não é mais esse tamanho, 50 por 50. Ele vai lá e compatibiliza esse projeto. Daí ele manda para o cara do ar-condicionado. Ele fala, vou passar um duto aqui, vai ter que fazer uma viga com um rasgo no meio dessa viga. Então, ele vai lá, ele pega o projeto do ar-condicionado, compatibiliza o projeto com a arquitetura dele, manda de volta para o rapaz, para o engenheiro da estrutura, para redesenhar a estrutura, para voltar para a arquitetura. Então, ele fica como um centralizador. Né? Ele pega todas as disciplinas envolvidas naquela obra, ele compatibiliza o projeto para que tudo na hora da execução da obra se encaixe, né? Que tudo se encaixe e para que não dê uma incompatibilização na hora de executar a obra. E mais, outra opção também é trabalhar como orçamentista. Orçamentista eu coloquei aqui, mas é bem raro alguém optar por essa área. E é uma área que está, acho até bem escassa, porque as pessoas não têm muito interesse, mas é que é uma função muito, muito importante, assim, principalmente para grandes obras e consultoras, que é aquela pessoa que acaba sendo sempre antenada para saber o preço de metro quadrado, de piso, de tudo, assim, fazer uma grande planilha para custear essa obra. Né? Então, é uma área que tem carência de profissional e que é uma opção também. A Fernanda aqui é minha esposa, ela chegou aqui perto de mim, ela me colocou aqui uma cola, aqui, ela fala também de cenografia. Ela chegou a fazer um curso também do Seron, também é uma oportunidade bacana, trabalhar com cenografia, né, trabalhar com a possibilidade de eventos, construir cenários, é uma área também muito interessante, também acho que não tem tantos profissionais até hoje, também é bem bacana. Bom, eu passei aqui algumas possibilidades de exercício da profissão da arquitetura, né, no mercado, para mostrar que realmente existe um leque grande de opções, né? Essas aqui foram algumas opções que eu passei, mas eu acho que também teriam sempre outras possibilidades. Por exemplo, eu cheguei a fazer uma pós-graduação na área de conforto ambiental e eficiência energética, né? Infelizmente, no Brasil não teve muito nicho de mercado, né, em relação a isso. E por quê? O que seria isso? Eu vou dar um exemplo, quando eu estava fazendo essa especialização, o Portugal estava incrementando a legislação deles com relação a essa eficiência energética. Por exemplo, você tem lá um edifício. Essa legislação não vai falar para você como você vai construir esse edifício, mas ela vai colocar uma regra, ó. Quando esse edifício estiver construído, a carga térmica solar que ele vai receber vai ser no máximo de tanto. Por que isso? Se você deixar um edifício todo de vidro, transformar ele numa estufa, por exemplo, qual é o gasto de ar-condicionado que eu vou ter para resfriar esse edifício? Então, você começa a vincular o conforto do ambiente, né, o conforto ambiental, e a eficiência energética, né? E para equilibrar esses dois lados. Em Portugal parece que funcionou bem e abriu um nicho no mercado. Então, quem conseguia
fazer esse cálculo de eficiência energética dos edifícios, acabou tendo uma possibilidade de trabalho, só que, infelizmente, acho que no Brasil nenhuma regra foi implantada com relação a isso daí, né? E, bom, eu trabalhei com arquitetura, eu entrei na faculdade em 98, comecei a estagiar um ano depois, em 99, e trabalhei até 2010. Em 2010, eu acabei passando num concurso, né? Concurso público, e eu larguei a arquitetura. Fiquei aí 2 anos e meio estudando, e aí eu passei nesse concurso que, assim, não tem nada a ver com arquitetura, né? É um concurso de agente fiscal de rendas, aqui da Secretaria da Fazenda, e estou até hoje, são 10 anos que eu estou atuando nessa área, né? Se vocês tiverem também interesse em perguntar não só sobre arquitetura, né, como também sobre essa área de concurso, sobre o meu dia a dia hoje nessa área pública, também vocês podem ficar à vontade para fazer as perguntas que interessar para vocês. E é isso. No princípio, a apresentação que eu tinha para fazer era essa. E aí eu queria ver com vocês se vocês queriam perguntar. Então, o Cauã, ele mandou um ponto de interrogação. Se você quiser ligar o microfone. Cauã? Bom dia, Oliver. Bom dia. Eu sou aluno do segundo ano, Cauã, e eu tenho uma pergunta mais sobre algo um pouco mais pessoal seu. Se caso acontecesse alguma coisa com que você está trabalhando hoje, fosse demitido ou algo assim, você voltaria para a arquitetura ou você tentaria outro concurso público? Então, Cauã, assim, a primeira coisa com relação ao concurso, tem uma situação lá no servidores públicos, nós temos uma estabilidade, né? Inclusive, algumas pessoas não aceitam bem essa questão da estabilidade, que eu tipo, até discutir depois por que é tão importante a estabilidade do servidor público, porque, assim, eu não entendia isso, tá? Por que é tão importante que o servidor público tenha estabilidade? Mas, com relação à sua pergunta, eu não teria nenhum problema de voltar, não. Acho que, assim, não me arrependo de ter feito arquitetura, tá? Eu acho que a arquitetura, ela abriu, assim, minha cabeça e o repertório de vida que eu tive, de vivência na faculdade, mesmo depois, os colegas que eu levo até hoje, eu acho, assim, se eu pudesse voltar no tempo, eu teria feito novamente arquitetura, não me arrependo, não. Tá? E se um dia eu precisar voltar a trabalhar com arquitetura, eu volto sem problemas, porque, assim, é uma área que eu gosto, tá? É interessante. Eu falo assim, mas por que, então, que você gosta de arquitetura e largou a arquitetura, né? O que te levou a prestar um concurso? Assim, eu vou dar um passo para trás até para poder explicar isso daí um pouquinho. Eu procuro sempre analisar os nichos da vida, assim, tentando ver qual que é a fragilidade em que eu tô exposto, tá? Então, no meu caso, o que acontece? Tanto eu quanto a minha esposa, nós nos formamos arquitetos, né? A gente se conheceu na faculdade, e aí eram 2 arquitetos aí atuando no mercado. E isso me preocupou um pouco porque, assim, começa a vir na cabeça, vamos formar uma família, vamos ter filhos, e aí eu comecei a pensar, poxa, mas somos 2 arquitetos, né? Se der algum baque nesse nicho de mercado, alguma crise na arquitetura, estaríamos os 2 no mesmo barco. Então eu comecei a repensar, né, se eu não estaria fragilizado, estando os 2 da mesma família atuando na mesma área. Então, foi um dos pontos que acabou me levando a tentar buscar uma outra possibilidade de mercado. Tá? Daí foi que eu comecei a pesquisar sobre o concurso,
E aí eu encontrei poxa, comecei a investigar, falei, poxa, essa área tributária é interessante. E aí eu comecei a estudar, foram aí 2 anos e meio de ralando, estudando bastante, e aí eu estou aí há 10 anos trabalhando nessa área, mas eu, volta e meia, eu acompanho aí os concursos públicos de projetos de arquitetura, né, os colegas, os projetos que estão saindo, eu acho que eu gosto da área, continuo gostando da área, apesar de não atuar mais nela. Certo? O que também mandou um ponto de interrogação. Pode falar. Bom dia, pessoal. Bom dia, Oliver. Bom dia. Eu queria, antes de você entrar nessas áreas, você já tinha pensado, antes de entrar nessas áreas, algumas outras áreas de você ficou interessado ao longo da sua carreira ou da sua vida? Você diz na faculdade ou no ramo do concurso público que eu escolhi prestar? Ou de tudo? Seria no geral mesmo. No geral? Então, eu no começo, antes de eu prestar a arquitetura, lá atrás, eu fiz o colegial técnico, né? No Álvares Penteado, lá na região da Liberdade, da Liberdade. E aí eu fiz publicidade, né? Eu mexia com criação, com propaganda e marketing, então eu tinha vontade de seguir nessa área, né? Mas aí eu era muito moleque, assim, tinha 14 anos quando eu escolhi isso daí, eu falei, não, é legal, eu gosto de mexer com criação, mas daí eu optei por arquitetura porque eu achava que eu tinha um vínculo maior com a arquitetura do que com a publicidade. Depois, com relação à escolha da área tributária, na verdade, quando eu resolvi prestar concurso, eu não tinha ideia de que área prestar, e eu comecei a fuçar, né? Comecei a ir atrás, comecei a querer saber como é que funcionava, e eu vi que era uma área assim, tinha os salários de concurso público eram um dos melhores. Eu falei, poxa, eu acho que vai ser nessa área, mesmo porque o concurso público funciona dessa seguinte maneira: você tem alguns concursos que são para ensino médio, então se você tem ensino médio você pode prestar, e tem outros para ensino superior, para graduação. Só que a maioria dos concursos que tem uma carreira específica, por exemplo, a área jurídica, a pessoa tem que ser bacharel em direito para prestar tal concurso, né? E aí eu estava muito restrito, não ia dar para eu prestar um ou outro concurso, e eu falei, não, vamos ver o que eu consigo prestar tendo o meu diploma de arquiteto. E aí eu vi que nessa área tributária, geralmente eles aceitavam outros diplomas que não da área jurídica, né? E aí foi por aí. Eu fui vendo questão de custo-benefício, que o tema me interessou também, e aí eu ingressei na carreira. Estou feliz lá também. Eu acho que também é importante passar para vocês isso, né, que às vezes na faculdade mesmo, vocês vão ter vários colegas, depois de formado vocês vão ver que muitos colegas, eles vão começar a ir com um nicho diferente daquilo daquela formação original, e que tudo bem, entendeu? Eu acho que esse medo de a gente ficar engessado naquela carreira, porque a gente, eu prestei tal faculdade, me formei, agora eu sou obrigado a me engessar eternamente naquele ramo que eu me formei. Eu acho que não é legal pensar assim, porque você acaba se engessando, né? Você fica preso naquilo lá. Eu acho que a melhor coisa é você falar assim, não, eu tenho liberdade de escolher, de poder ir para algo diferente, voltar se for preciso, e até que o Cauã perguntou, você poderia voltar? Eu falei, poderia, não tenho nenhum problema em fazer essa transição de retorno, se necessária. O importante é não se sentir preso
se sentir obrigado a seguir aquilo lá por anos e anos, de repente uma coisa que você, isso não me faz mais feliz, não tenho mais interesse. Não. Bola para frente, vamos tentar ver alguma outra coisa, então, que você tenha maior interesse. Puck, você quer acrescentar mais alguma coisa? Você acha que tirou sua dúvida? Eu acho que tirou, que a mesmo foi, tipo, o percurso da vida, tipo, se tinha algum outro interesse, se tipo, ao longo da vida, tinha, tipo, eu gostei disso, mas aí eu comecei a olhar para isso, aí eu comecei mais a gostar disso, aí foi ao longo, gostando disso, aí se aprofundou, realmente tirou a minha dúvida. Obrigado. Imagina. A Bianca também mandou um ponto de exclamação no chat. Você pode abrir seu microfone para perguntar, Bianca. Então, Oliver, a gente tá, principalmente a galera do terceiro, né, tá passando por um processo bem difícil de entrada, né, para esse mundo da faculdade e tal. E eu queria saber como que foi para você enfrentar essa pressão para fazer vestibular, entrar na faculdade, como foi a relação da sua família com a sua escolha de curso? Uhum. Não, com relação à escolha de curso, eu não tive nenhuma objeção da família, não. Todo mundo me apoiou. A minha maior dificuldade mesmo na época, como eu falei, eu fiz um colegial técnico, né? Na época, você tinha um número maior de matérias realmente técnicas. Então, as matérias que seriam para o vestibular mesmo, matemática, português, geografia, isso daí era muito superficial no colegial técnico naquela época. Então, eu tinha uma pressão minha com relação a ter que correr atrás daquilo que eu não tive, naquela base de ensino que eu não tive no colegial. Então, assim, cheguei a prestar faculdade no USP Mackenzie no final do ano, logo depois que eu me formei, mas não passei e eu tive que recorrer ao velho cursinho, né? Não teve jeito, mas com relação mais a o conhecimento técnico mesmo para prestar o vestibular. Tá? Essa foi minha maior dificuldade. Agora, assim, com relação ao concurso público, que é praticamente um segundo vestibular também que você faz, né? Nessa vez, né, nessa situação, aí eu tive um certo desconforto familiar, mais das gerações mais antigas, porque, assim, eu acho que a geração dos meus pais estão acostumados a entrar numa empresa cedo, ficar a vida inteira naquela empresa e se aposentar lá, subindo de cargo pouco a pouco, né? E quando eu falei, eu vou sair da arquitetura, estou prestando, enquanto eu estudava para prestar o concurso público, eu continuei trabalhando, né? Daí gerou um pouco isso, nossa, mas você vai largar uma carreira, já está formado, com pós-graduação, trabalhando na área, coordenando no escritório de arquitetura, e você vai largar agora tudo? Não é que eu vou largar, eu vou continuar a minha vida, assim, não é? Esse engessamento, assim, acabava até me incomodando um pouco, porque parecia, assim, que eu estava obrigado a continuar ao longo de toda a minha vida naquilo que eu me formei, né, lá atrás, entendeu? Mas agora tá tranquilo, né? Depois de 10 anos trabalhando na área, acho que já espantei esses medos da família. Entendi. É muito, muito difícil isso, né? A opinião dos outros para nossa escolha às vezes nos afeta. Eu tenho um pouco esse problema, assim. E, tipo, em questão a fazer faculdade pública, porque muita gente tem esse negócio, não, eu só vou querer fazer faculdade se eu passar na faculdade pública. E você fez uma faculdade particular. Você vê que isso interferiu em alguma coisa, em algum ponto negativo da sua carreira ou de boa? Não, acho que não. O Mackenzie, eu cito o Mackenzie assim porque realmente, quando eu fui lá no campus do Mackenzie, eu era
primeira vez, eu era um moleque, assim, e o campus do Mackenzie, não sei se vocês já foram, ele assim, é acolhedor, né? E o fato de ser público ou privada não interferiu nada com relação a isso, mas eu acho assim, o fato do Mackenzie ser uma faculdade com muitas pessoas assim interessadas em ingressar no Mackenzie, eu acho que tem uma similaridade também com a faculdade pública nesse requisito. Por quê? Tanto a pública, essas faculdades que tem maior demanda, maior procura, você acaba atraindo uma gama diferente de pessoas, né, de características, né? Então você tem lá o cara que mora longe, que passa dificuldade para pagar a faculdade, para chegar, tem outro cara que tem uma condição financeira melhor, tem um cara que ele veio de um colégio mais conservador, tem aquele outro colega que veio de um colégio que incentiva o aluno a ser mais questionador. Então eu acho assim, eu vejo nas faculdades públicas essa diversidade, que eu acho que é muito rico, e eu percebia no Mackenzie também essa situação. Então, eu acho que a faculdade pública, assim, as faculdades que tem maior procura, eu acho que tem isso, que é essa situação que ela é muito rica. Você ter uma heterogeneidade de pessoas, né? Eu acho que acrescenta muito para quem vivencia um ambiente como esse. Né? E você... Desculpa, pode falar. Não, pode falar, era isso. E você acha que essa diversidade, você está em contato com pessoas que passam por problemas diferentes dos seus, também faz parte do network? Tipo, você conseguir lidar com pessoas diferentes e problemas diferentes? Eu acho que é fundamental, eu acho que está totalmente ligado isso daí, né? Eu acho que, como eu falei lá no começo do networking, não se preocupar, lógico, se preocupar com as notas, tirar notas boas, passar, mas assim, essa relação de pessoas, né, das mais diferentes, lógico, você vai ter aqueles colegas que vão ser os mais próximos, mas fazer esse network, conhecer um número maior de pessoas, essa troca de experiência, trocar figurinha com as pessoas, eu acho que isso vai engrandecer muito vocês, e não é para o momento da faculdade só, não. Eu acho que isso vocês vão levar ao longo da vida. Vocês vão estar ali procurando um emprego, eles não vão lembrar assim, aquele lá é o fulano, que só tirou nota 10 na faculdade. Não é a questão da nota que eles vão fazer abrir portas para vocês, mas sim aquela vivência que você teve, aquele contato, aquele lá é o fulano, pô, conheço, aquele que estava lá sempre conversando com a gente, vivendo aquele dia a dia com a gente, porque tem colegas que você acaba nem lembrando, que passaram depois de 10 anos, você acaba nem lembrando daqueles colegas que passaram na sua turma. Até a gente estava fazendo uma live outro dia dos colegas de faculdade, comentando alguns nomes que a gente nem lembrava mais. Quem que a gente ia lembrar? A gente ia lembrar daquelas pessoas que realmente interagiam, né, que se comunicavam. Então, eu acho que um ponto muito importante, por exemplo, do Marupiara, ele é um colégio que ele permite ao aluno ser um aluno questionador. E eu acho que isso é de grande valia, principalmente lá na frente, agora vocês vão sair num grupo que vocês estavam aí há anos vivendo, e vão entrar praticamente sem conhecer ninguém num ambiente novo. E aí eu acho que vocês vão ter um diferencial, um plus, porque eu tenho certeza que vocês vão saber se virar num ambiente de faculdade, saber conversar, saber fazer uma nova rede de colegas, interagir. Eu acho que isso é de grande importância. Tá? Eu acho que se tiver na faculdade ali, dê um intervalinho, chama o colega que é mais próximo de vocês, vai no diretório acadêmico, vê o que está acontecendo. Se tiver um encontro de faculdade, procura ir no encontro, procura participar. Eu acho que é muito importante isso, inclusive também com o professor. Tem um professor
bacana, conversa com ele, tenta ver, por exemplo, esse da Opinião Arquitetos que eu falei que a gente participou de um concurso público do SESC, era meu professor. Eu trabalhei com ele durante 4, 5 anos. Né? Então, eu acho assim, o networking, ele vai realmente abrir a porta para vocês. Eu acho que o ambiente da faculdade talvez seja um dos mais ricos durante a vida de vocês para se fazer o networking. Muito obrigada, Oliver. Imagina. O Cauã também pôs outro ponto de exclamação no chat. Você pode abrir o microfone para falar, Cauã. Oi, Oliver, estou de novo. E a minha pergunta é decorrente do que a Bianca perguntou, a primeira pergunta dela sobre, tipo, como que é pra gente, tem algum conselho de como foi a sua entrada, né, na faculdade. Eu queria perguntar, tipo, se você tem alguma dica, alguma sugestão para essa nossa geração e algumas próximas de o que seguir na arquitetura, se tem algum tipo de alguma área dentro da arquitetura que está crescendo, que seria bom para a nossa geração seguir. Qual é o nicho de mercado da arquitetura hoje que seria mais próspero? É isso? Tipo, qual área seria melhor para a gente seguir, que seria como se fosse a arquitetura do futuro? Tá. Eu acho assim, tem algumas coisas que vão ser básicas na arquitetura, porque, assim, como se fosse o feijão com arroz, todo mundo vai ter que fazer se quiser seguir na área. Por exemplo, AutoCAD, que é o software mais utilizado na arquitetura. Se você for seguir na carreira de arquiteto, você vai ter que aprender AutoCAD, né? Isso daqui. E tem coisas, quando eu comecei lá atrás, na arquitetura, por exemplo, tinha lá o desenho à mão, perspectiva à mão, que era uma coisa que todo mundo tinha que fazer. Só que daí foi, quando eu ingressei na faculdade, já começou a entrar essa parte de modelagem 3D. Então, assim, um nicho interessante é essa parte de modelagem 3D, que eu acho assim, não vai sair mais de moda, né? Qualquer situação que vocês venham trabalhar na arquitetura, vai ter uma apresentação de uma imagem 3D. Se para no farol, você vai ter ali um folhetinho no farol com uma perspectiva eletrônica daquele prédio que o cara está te vendendo. Então, acho que assim, esse nicho é um nicho que vai se perpetuar, acredito eu. Mas, eu estava conversando um tempo atrás com a Fernanda, que é minha esposa, que também é arquiteta. Talvez se hoje eu tivesse seguido a arquitetura, talvez eu teria migrado para uma área que não tem nada a ver com o projeto, mas que tem ligação total com a arquitetura, que é a parte de marcenaria. Você for marcenaria, eu falei, marcenaria, porque todo arquiteto precisa de uma área de marcenaria, né? E eu vejo, assim, acho bacana, assim, gostou dessa área, assim, desenvolver mobiliário, só que é uma área que ela é muito deficiente. Eu acho assim, tem muita gente que precisa de marcenaria e acaba reclamando de prazo e tudo mais. Então, assim, um nicho de mercado que não é arquitetura direto, mas que tem relação, que eu acho que talvez eu seguisse, eu tentaria me aprofundar, seria um nicho da marcenaria. Uma coisa assim, que talvez, justamente por eu ser arquiteto, conhecer N outros arquitetos e perceber que o mercado tem uma certa carência, eu acho que talvez fosse uma área interessante a ser seguida. Entendi, obrigado. Imagina. O Ronaldo comentou aqui no chat se você participou de alguma empresa júnior na época de faculdade. Empresa júnior? Não. Tem marcenaria como curso, tá. Bom, são duas perguntas aqui do Ronaldo. Então, empresa júnior não. Geralmente a arquitetura, quem segue no ramo mesmo da arquitetura que abre o próprio escritório, como é que eles fazem? A pessoa vai lá, ela se forma e
antes mesmo começa a estagiar, né, depois é efetivado, depois de formado, e pouco a pouco ela vai começando a pegar um trabalhinho aqui, um trabalhinho ali, uma reforminha ali, e aí ela vai, ao longo do dia, trabalhar a empresa que ela está ali, né, no dia a dia, trabalhando e tudo mais, e por fora ela vai pegar um projetinho ou outro. Só que esse projetinho ou outro, hoje é um, amanhã são 2, 3, você vai começar o quê? A ampliar o número de projetos da sua carteira, os seus projetinhos que você está pegando, e eles vão começar a crescer. Vai chegar uma hora você fala assim, ó, eu estou pegando tantos projetos por fora, né, fora do horário de trabalho, e acaba não valendo mais a pena você ficar no seu emprego. Então, você sai do emprego e começa a tocar só os seus projetos, ou seja, você acaba abrindo aí um escritório seu. O que acontece às vezes? Você tem um ou outro projetinho seu e você pega um colega seu de faculdade e chama para ser sócio. Pô, eu estou fazendo aqui 3 projetos e você está fazendo mais 4 aqui. Vamos fazer o seguinte, a gente larga o nosso trabalho e abre nós dois no escritório. Então, assim, empresa júnior não, mas, assim, projetos menores, isso já aconteceu. De eu pegar, assim, pegar um projetinho pequeno aqui, um projetinho pequeno ali, e, naturalmente, chega uma hora que você abre o seu próprio escritório. Eu não abri o meu, eu comecei a pegar alguns projetos, mas chegou uma hora que eu falei para, assim, ó, eu quero prestar um concurso público, então eu parei, finalizei tudo que eu estava fazendo de projeto, eu finalizei e fui estudar para concurso. Eu falei, ou eu estudo para concurso, ou eu toco os meus projetos, né? As duas coisas eu não vou conseguir fazer direito. Então, eu optei por continuar trabalhando, né? E à noite estudando. Tá? E na época da faculdade, você acha que poderia ter... A marcenaria eu acho que é um ramo muito legal, viu, Ronaldo? Eu acho que não é só fazer gabinete para cozinha, gabinete de banheiro, não. Eu acho que você começa a entrar num nicho até de design, sabe? Você começa a projetar. Eu acho que é um nicho muito interessante. Lá tem gente que faz marcenaria e fala assim, para mim esse curso de marcenaria é uma terapia, assim, sabe? Vira até um hobby. Tem a pergunta da Júlia. Isso, a Gil Favone, pode abrir o microfone. Oi, bom dia. Bom Uma dia. pergunta sobre o seu dia a dia, como que era na faculdade, como que é hoje na Secretaria da Fazenda, se você participou do trote das festas da faculdade, se você já falou do projeto, mas tinha algum que você gostava mais, e hoje em dia, como que é seu trabalho? Tá. Então, na faculdade, eu procurava participar, sim. Eu participava eu cheguei a morar um tempo na Rua Maria Antônia, que é a Rua do Mackenzie, então eu estava procurando sempre viver o dia a dia da faculdade. Eu ficava, assim, bastante tempo do meu tempo no campus, né? Eu tinha o meu estágio, comecei a estagiar no segundo ano de faculdade, e aí no dia a dia da faculdade eu procurava, assim, ficar presencialmente lá no campus, vivenciando esse dia, né, o dia a dia. Participava tem um negócio que chama Interfal, são os jogos, né, da faculdade de arquitetura. Então, você tem, sei, umas 10 faculdades de arquitetura, talvez, que se reúnem uma vez por ano. Antigamente era por volta de setembro, outubro, eu acredito que hoje continue sendo nessa data, e os alunos ficam todos ali agrupados num camping. A gente fechava um camping, todo mundo ficava naquele mesmo camping lá por volta de uma semana, e tinha os jogos das faculdades. Então tinha a disputa entre Mackenzie contra USP, em futebol, aí tinha na natação, tinha N modalidades esportivas, basquete, vôlei, como se fossem umas Olimpíadas das faculdades de arquitetura, né? Então eu participava, eu gostava, era bem interessante, sim. Então, isso com relação ao meu dia a dia na faculdade. E meu dia a dia no trabalho, eu trabalhei aqui 10 anos, até de março de 2010, quando eu ingressei, até janeiro agora desse ano, eu trabalhei por quase 10 anos no centro de São Paulo, que é no prédio sede da Secretaria da Fazenda,
lá na Praça da Sé, naquele mesmo prédio onde é o Poupa Tempo Sé. Né? Eu trabalhava numa área que, na verdade, não está diretamente na área tributária. Eu estava trabalhando com projetos de modernização da Secretaria da Fazenda, né? Projetando novos, por exemplo, a área de TI vai projetar um novo sistema de TI, nota fiscal paulista, por exemplo, então vamos fazer esse projeto acontecer, né? Então eu trabalhei por quase 10 anos nessa área de projetos de modernização do fisco, né? Trabalhando modernização da Secretaria da Fazenda. E agora, em fevereiro, eu migrei para o posto fiscal, né? A Secretaria da Fazenda, ela funciona da seguinte maneira: tem um prédio sede, que é no centro de São Paulo, que é esse daí, lá no prédio do Poupa Tempo, e você tem N delegacias tributárias. Tá? Então, por exemplo, na cidade de São Paulo, você tem 3 delegacias tributárias. Uma no Tatuapé, uma na Lapa e uma no Butantã. Aí você tem em Santos, você tem em Presidente Prudente, você tem ao longo do estado, você tem N, acho que são 16, não sei quantos ao certo, mas seria por volta de 16 a 20 delegacias tributárias espalhadas pelo estado de São Paulo, né? Que é uma coisa bem bacana, porque às vezes o cara está ali no final da carreira, ele quer se aposentar e quer ir para o interior. Então, antes de se aposentar, ele já pede uma remoção, uma transferência para uma outra delegacia lá no interior. Então, quer dizer, são algumas coisas interessantes que existem nessa área do serviço público que, para aquele que trabalha nessa área, é bem bacana, né? E eu ingressei, como eu falei aqui, em fevereiro, no posto fiscal do Tatuapé. Só que daí eu também acabei de entrar no meu novo ramo aqui na fazenda, na delegacia do Tatuapé, e veio a pandemia. Então, acabei que eu fiquei até ilhado, né, sem conhecer quase ninguém ali. Entrei como se tivesse entrado num emprego novo, vai? É quase isso. Tem outra pergunta do segundo ano, que o Arthur Espinosa mandou aqui no chat, que eu vou ler para você, tá, Oliver? Tá. Ele mandou: Oliver, bom dia, eu sou do segundo ano e gostaria de saber qual foi seu projeto de arquitetura que você mais gostou. Olha, o que eu mais gostei de participar foi esse último do SESC, né? O SESC foi assim, surpreendente. Primeiro que ele foi feito via concurso de arquitetura. E por que eu estou falando isso? O concurso de arquitetura, de projeto, é um momento que você, entre aspas, não tem um cliente te cobrando, ó, faz assim, faz assado, não. Ele te dá um programa, eu preciso de uma área, um SESC, com uma quadra, com uma piscina, ele te dá um programa, né? E você vai colocar o programa no seu projeto da maneira que você acha que seria o ideal. E aí vai ter uma banca examinando e escolhendo o projeto vencedor. Então, assim, primeiro ponto, né? Quando você vai trabalhar com uma construtora, você vai querer fazer uma coisa A ou B, os caras, não, assim não, porque assim vai sair mais caro, assim não pode, então você acaba tendo a sua liberdade um pouco podada no momento de fazer os seus projetos. No concurso de projeto, não, você faz aquilo que você acha, se ganhar, ganhou, se não ganhar, paciência, mas você consegue ficar mais livre para projetar. Tá? E daí eu não fui o projetista principal, né? Nesse caso foi o Dalpião, o Renato Dalpião, que era meu professor, mas eu participei junto, né? A gente afinava, tudo participava junto, e aí ganhamos o projeto, e o SESC foi um cliente, assim, que além de possibilitar que você pudesse fazer um projeto e tudo mais, eles nos surpreenderam com a forma de atuação na execução do projeto. Por exemplo, a gente fez lá um auditório com tantos lugares, né, que tinham pedido. Daí a gente começou a fazer as reuniões, tá bom, isso aqui foi concurso, a gente ganhou, mas agora vamos adaptar o desenho do concurso para um projeto executivo, né? O que é projeto executivo? Aquele que vai para a execução da obra. Daí eles falam assim, não, tira aqui uma fileira do auditório. Pô, mas vai tirar uma fileira, vocês recebem ingresso, né? Vocês vão ter um valor menor na capacidade aí do teatro de vocês.
Não, tudo bem, mas é importante a gente deixar um espaçamento mais confortável, não no limite. Né? Então, quer dizer, a preocupação deles não era o quanto que eles iam lucrar de bilheteria, né? Não, mas o quanto que o usuário ia ficar confortável. Então, você começa a ver, pô, esses caras não são que nem uma consultora, eles têm uma visão realmente se importando com o usuário. Outra questão que eu achei bacana quando a gente fez lá o projeto, tinha lá o banheiro masculino e feminino, e tinha um banheiro no meio que era o de deficiente, aquele banheiro maior. Eles falaram, não, isso não, vamos colocar uma cabine para PNE em cada banheiro. Porque, por exemplo, se aquele cadeirante está no banheiro isolado e ele cai ali, como é que ele vai fazer? Se ele tiver num banheiro que é coletivo, alguém pode estar ali, vai poder ajudar a pessoa, entendeu? Então, essas pequenas preocupações, assim, a gente começou a perceber que o SESC era um cliente, assim, muito preocupado com o usuário, e então acaba dando gosto, né, de trabalhar com alguém assim. E eles são super cuidadosos para executar o prédio. Tanto é que foi o último projeto que eu trabalhei que ainda estava em obra, por anos, né? Eu saí da arquitetura no começo de 2010, e o prédio lá desse Sesc Guarulhos foi inaugurado só ano passado, entendeu? Então, eles não tinham a pressa para inaugurar logo, como, por exemplo, quando a gente fazia Walmart, Carrefour, assim, ó, o orçamento diário do mercado é tanto, o prazo para vocês fazerem o projeto é de 60 dias, só que se puder entregar em 40 dias, melhor ainda, então você tinha aquela pressão diária, né? Então, tem projetos que você tem essa pressão de uma consultora, porque isso é aquela preocupação do retorno financeiro da obra, né? Mas eu acho que se for para eleger um projeto como o que eu mais gostei de trabalhar foi o Sesc Guarulhos. Sim. Oliver, baseado um pouco nisso que você disse, você acredita que tendo essa pressão, não tendo essa liberdade para montar o projeto e tudo mais, teria um impacto no projeto final, na obra final? Ah, sim, sempre tem. Sempre tem. Quando você trabalha com alguns nichos de mercado, que, por exemplo, a área residencial, o cara está confiando para ele mesmo, né? Então, ele vai querer um produto de qualidade. Mas quando você, às vezes, está trabalhando com uma consultora, que eles estão visando lucro, muitas vezes a qualidade não é tanto de entrega do material é o que vai interessar. Mas quanto mais barato ficar a obra, mais interessante é para aquela consultora, né? Então, acaba impactando, sim. Outra coisa que tinha de discussão na época, quando começou a surgir o AutoCAD, era isso também. Será que o uso do software vai impactar na produção dos projetos? Eu creio que sim. Porque, assim, antigamente, você fazia tudo numa prancheta à mão. Qualquer medida que a cliente tomasse pedindo uma alteração, você ia ter que rasgar aquela prancheta e desenhar na mão tudo de novo. Hoje em dia, com o AutoCAD, lógico, bem mais simples, bem mais rápido, você copia e cola ali, você consegue ter maior agilidade. Mas também, o cliente, sabendo que você tem maior agilidade, então ele pede N alterações. Por exemplo, uma obra que eu participei foi aquele centro de distribuição do Magazine Luiza. Se vocês estiverem na rodovia dos Bandeirantes, perto lá do Hopi Hari, um pouco antes do Hopi Hari, quem vai para o interior, tem lá um centro de distribuição do Magazine Luiza. Lá ele foi feito tudo de concreto, as paredes, né? Então era um negócio enorme, eram 300 placas de concreto, assim, uma coisa gigantesca, né? E aí, quando eu estava quase finalizando o projeto, a consultora da doutora, ela falou assim, ó, a gente viu aqui essas placas de concreto, pra você ter uma ideia, cada uma tem uma altura de um prédio de 3 andares, né? É bem grande, né? Eles falam assim, ó, agora refaz todas essas placas que a gente chegou à conclusão que se diminuir 2 centímetros a altura dessa placa de concreto, a gente vai ter um ganho de não sei quantos metros cúbicos de concreto a menos, né? Então, quer dizer, vai lá, o que aconteceu? É fácil de mexer? É fácil naquelas, né? Daí você vai lá, você tem que fazer todo o seu trabalho, por quê? Porque o viés do lucro, do retorno,
pesou, né? Falou mais alto. Então, vai lá, você faz o projeto inteiro daquilo ali por conta de X metros cúbicos de concreto a menos na obra. Obrigado, Áurea. A Luísa também chegou a mandar um ponto de exclamação. Você pode abrir o microfone para perguntar, Luísa. E aí? Oi, Oliver, bom dia. Bom Achei muito dia. legal a sua palestra, muito interessante sua trajetória. E eu queria perguntar sobre quais são as matérias que você tem que ter uma proximidade maior, assim, para cursar arquitetura, né? Qual que você tem que ter um conhecimento melhor? Tipo, medicina, você tem que mandar bem em biologia, em química, você tem que se esforçar bastante nessas matérias. E eu queria saber quais são as de arquitetura, e eu queria também saber qual foi sua relação com ela, se você tinha facilidade, ou se foi muito difícil. Enfim, é isso aí. Tá. Então, quando você vai falar de arquitetura com alguém, o pessoal te pergunta, mas se desenha bem? Aí, geralmente o pessoal pergunta se desenha bem. E, necessariamente não precisa, todo mundo tem isso na mente, né? Para você ser arquiteto, você tem que desenhar bem. Então, a primeira coisa que eu queria desmistificar era isso. Você não tem que necessariamente desenhar bem para ser arquiteto, né? Esse aqui é o primeiro ponto. Eu acho que a arquitetura, eu não conseguiria, assim, vincular uma matéria específica da grade escolar do ensino fundamental, do ensino médio. Eu acho que a arquitetura, o ponto principal dela, eu acho que é trabalhar a questão social, por incrível que pareça, mas se você começar a se aprofundar no trabalho de arquitetura, você começa a ver tudo que você faz é um impacto para a cidade. Então, que cidade você está projetando, né? O que você está oferecendo para a cidade através do seu projeto? Vamos pegar um condomínio, né, de prédios aqui da cidade que você possa imaginar, com aquele murão, 100 metros de muro na calçada, né? Então, a pessoa caminha pelaquela calçada e só tem um muro de 3 metros de altura, ela andando e vendo aquele muro. É isso que o seu projeto tem para oferecer para a cidade? Eu acho que você começa a entrar nesse meio social, entendeu? Essa ligação da arquitetura com a cidade, né? Mas agora, com relação a uma matéria específica, eu não sei se teria uma matéria em si específica da grade curricular do ensino médio, fundamental para... Eu acho que o principal ponto, acho que seria essa questão de pensar a cidade como um meio social. Ainda perguntando aqui um pouquinho sobre as matérias, eu fiquei com uma dúvida. Você falou muito sobre essa questão de usabilidade do espaço e, tipo, conforto das pessoas nele. Tem alguma matéria para meio que auxiliar vocês a entender, né, como deixar bem confortável, ou vocês têm que meio que tirar essa noção de vocês mesmos? Não, tem matéria sim, tem uma matéria que chama conforto ambiental mesmo, né? A ideia é que essa matéria consiga proporcionar ao aluno essas noções de realmente de ambiente, né? Eu cheguei a fazer essa especialização na FAO, na USP, e aí ela ia mais a fundo com relação a isso. Ela abrangia essa parte de conforto térmico, de temperatura, de acústica, né, para não ficar reverberando o som no ambiente. Você começa a estudar um pouco mais a fundo. Você pega um espaço, por exemplo, uma igreja, que é um espaço que tem um grande volume, com objetos duros, né? Você não tem, por exemplo, almofada, cortina assim, na igreja, você tem mais aquele chão duro de pedra, banco de madeira, né? E aquele ambiente amplo. Então, o que acontece com o som? O som fica reverberando, né? Então, você tem esse estudo de acústica, de luminotécnica, na arquitetura, né, de conforto ambiental, mas você tem também a possibilidade de se aprofundar fazendo uma especialização nisso também. Quando eu estava conversando com a Júlia, assim, no início da apresentação, eu dei uma pulsada tanto na parte de bolsa quanto na parte da grade curricular. E Mackenzie acho que disponibiliza até essa grade curricular, dá para você ver, lá tem a parte de conforto ambiental, tem tudo ali
descrito. Eu acho que as faculdades costumam até disponibilizar facilmente as matérias aí no site, mas tem sim, tem matérias com relação a isso, sim. Muito bacana, obrigada. Agora, a gente tem aqui uma pergunta do Vitor Sequete. Ele falou: bom dia, eu sou do 3º ano. Qual foi o seu projeto que você teve mais trabalho para fazer? Mais trabalho? Bom, ó, na vida profissional e na vida acadêmica. Na vida acadêmica, o que dava mais trabalho é o seguinte, na arquitetura, como é que funciona? Você faz um projeto, né, na faculdade, não um projeto real, projeto acadêmico. Você faz um projeto, você faz as pranchas do projeto, e você geralmente tem o quê? Uma banca, né? No final daquele semestre, você vai colocar o projeto naquelas pranchas na parede e vai ter ali um grupo de 3 ou 4 professores, que é uma banca, e você vai ter que defender o seu projeto para aquela banca. E ao longo do semestre, você tem aquele professor de projeto que ele vai te auxiliando. Você vai lá, aquele projeto, e você vai evoluindo o seu projeto. Só que parece brincadeira, mas chegando no final do projeto, quando você está indo pelas pranchas prontas, e a maquete, que tem que fazer a maquete do projeto também, né? Daí o professor vai lá e fala assim, ó, muda tal coisa. Você vai mudar bem agora esse projeto, meu, agora que a maquete está pronta. Então, na faculdade, o que dava mais trabalho era isso, você ter que refazer uma maquete porque o professor pedia para você fazer alguma alteração no seu projeto. Você ficava maluco. E é como realmente na realidade, né? Às vezes o cliente do nada só fala, então, agora eu quero isso. Então é bom para você já ir acostumando, né? É bem por aí mesmo. Até eu brincava com meus amigos, faz o seguinte, ó, se o professor vai querer mudar alguma coisa no seu projeto no final, coloca uma coisa bem bizarra, tipo um vaso sanitário na sala, entendeu? E daí ele vai olhar aquilo lá, lógico, você não vai colocar assim, mas é para ser bem extremo, né? Coloca uma coisa bem bizarra no seu projeto, que ele vai olhar aquilo lá e falar, vou mudar isso. Aí você já sabe que ele vai mudar aquilo lá e você fica aliviado, porque ele vai mudar uma coisa que vai te interferir no seu projeto, que vai te dar dor de cabeça. Entendeu? Ele vai querer mudar alguma coisa só para te dar trabalho, né? Então, ele vai querer, e depois você vai falar assim, meu, ele vai estar na minha banca a banca é o que vai te dar nota, né? Como se fosse a prova, né? Ele vai estar na minha banca. Se ele começar a olhar ali que eu não mudei aquilo que ele pediu, você começa a ficar, né? Então, assim, melhor colocar um vaso sanitário na sala e falar, ó, tira esse vaso sanitário da sala porque não ficou bom. Ah, boa ideia, vou tirar. Já sabendo que ele vai pedir para você tirar isso daí. Mas na vida profissional, para mim, os projetos que davam mais trabalho eram aqueles vinculados a consultoras, mas que tinham um orçamento. Por exemplo, orçamento diário do cliente, né? Por exemplo, o supermercado, Walmart, Carrefour, porque geralmente esses mercados eles têm ali um arquiteto, um grupo de arquitetos que eles fazem assim, ó, isso aqui é a organização visual do mercado. O banheiro vai ser assim, a área de açougue vai ser assim, tem tudo lá, um caderno, um portfólio. Só que você vai pegar o terreno e vai adaptar um projeto para aquele padrão visual que te deram, né? Então você vai lá, só que assim, toda hora aparece um problema. Só que ao mesmo tempo que aparece um problema, o tempo está correndo e o cliente não quer saber desse problema. Ele fala assim, meu, cada dia que eu deixo mais para frente para inaugurar esse no mercado, são, sei lá, 100 mil reais a menos de orçamento, entendeu? O orçamento de um supermercado diário é monstruoso. Então você fala assim, meu, você sofre uma pressão grande para quê? Não só para entregar no prazo, às vezes para entregar antes do prazo acordado. E aí quando começa a ter problema de compatibilização do projeto, por exemplo, o cara da estrutura, o engenheiro da estrutura, ele projetou um negócio e por algum problema deu uma incompatibilidade com outra disciplina, que é o ar-condicionado. E aí você tem aquele tempo correndo para entregar o projeto. Você tem que pegar e colocar o engenheiro de um lado, o outro projetista de ar-condicionado do outro lado, debater isso, compatibilizar e fazer o negócio acontecer e tempo correndo. Você fala assim, meu,
essas são as maiores, acho que, dificuldades, desafios do dia a dia do arquiteto, esse estresse na rotina de fazer acontecer. Mas também depois que acontece, você vê ali a obra pronta, você fica satisfeito, você fica feliz, fala assim, nossa, do trabalho, mas o prédio está em pé e é legal de ver um prédio que você estava no papel por meses, ele ali erguido e fala assim, nossa, isso aí teve um dedo meu, praticamente nasceu esse meu filho, né? Você dá um certo orgulho você ver um projeto que você participou já pronto, executado e funcionando. Muito bacana, né? Mas mais por questão do horário, a gente vai finalizar com essas perguntas que o pessoal já mandaram no chat, tá? Agora uma pergunta do PUC, que ele mandou aqui escrita, que eu vou ler para você. Bom dia, quando você construiu um dos seus projetos, você usa a criatividade nas áreas da construção? E ele complementou ela perguntando se você acaba aceitando ideias que outras pessoas propõem para você. Assim, geralmente quanto mais você trabalha em grupo, eu acho que mais rico é o seu projeto, né? Você tem que usar aí a criatividade sempre, né? Eu acho que o mais desafiador é você fazer uma obra que ela é usual, né? O usuário está ali bem, né? Ao vivenciar a sua obra, mas você também, ao mesmo tempo, tem uma obra criativa. Tem um arquiteto que chama Santiago Calatrava. Se puder pesquisar o Calatrava, eu acho que vocês vão ver que é uma coisa assim, é um desafio do projetista, né? Usar esse ambiente que seja confortável, né? Vivenciável pelo usuário, mas também um desafio de forma assim escultural, né? Você fala assim, nossa, que prédio bacana, né? Outro que é também formidável, era o Oscar Niemeyer, que ele fazia obras assim, que você bate o olho, a primeira coisa que você fala é, isso aqui é uma obra do Niemeyer, né? Ele conseguia colocar, gostem ou não do Niemeyer, ele conseguia colocar a marca dele. Você olhava um prédio do Niemeyer e você falava, isso aqui é do Niemeyer. Eu acho que, sem dúvida, usar a criatividade é um ponto essencial. Outra pergunta aqui, o Cauã mandou mais um ponto de exclamação para fazer uma pergunta também. Pode perguntar, Cauã. Se a Malu e a Bruna quiserem falar antes, eu já falei bastante, e aí se sobrar tempo eu falo, não tem problema. Ok. Bruna, pode perguntar. Obrigada, Cauã. Bom dia. Oi, Bom dia. Oliver. Oi, gente. A minha pergunta é, você sente uma certa pressão pensando que caso algo dê errado em um de seus projetos, você pode colocar alguma vida de pessoa em risco? Então, sem dúvida, existe uma responsabilidade, né? Mas na arquitetura existe uma coisa que chama responsabilidade técnica, né? Você assina o projeto. Esses grandes projetos, como o SESC, esses grandes projetos no edifício, geralmente quem assina essa parte é um engenheiro civil, né? Tem que ter alguém que assine por isso, né? Então, obras grandes, dificilmente o arquiteto acaba assinando como responsável técnico por ela, né? Ele cria o projeto, mas existe um engenheiro por trás que vai fazer só esse trabalho de cálculo estrutural, de dimensionamento estrutural, né? Mas existe sim essa responsabilidade, né? Mas existe mais por quem assina essa parte de responsabilidade técnica do projeto. Bom, agora a pergunta da Malu, que mandou ponto de exclamação também no chat. Oi, gente, bom dia. Bom dia, Oliver. Obrigada pela sua disponibilidade. Acho que a palestra está sendo bem esclarecedora, proveitosa. Eu sou a Malu, do 3º ano, e a gente está estudando em geografia sobre o neoliberalismo. E aí a gente viu que é um sistema que anda priorizando o lucro acima do bem-estar social. E aí você, nas áreas em que você atua, né, como arquiteto e
hoje em dia, na área que você atua. Você já viu isso, um projeto que prioriza o lucro acima do bem-estar social, alguma coisa do tipo? Olha, Malu, eu acho que cada vez mais a gente está vivendo exatamente isso. Tanto na área tributária que eu estou hoje, a gente começa a ver que tem mais, a gente pode até marcar um outro debate, mas o Brasil tem mais impostos regressivos do que progressivos, que é uma bizarrice, que a gente pode depois definir o que é a diferença entre progressivo e regressivo, quanto com várias outras áreas, inclusive a engenharia civil e a arquitetura, né? Até eu estava conversando com uma amiga um tempo atrás, que ela tinha acabado de mudar um apartamento, ela comprou um apartamento da construtora, um apartamento novinho, né? E ela tinha gatos, ela foi colocar aquelas telas, né, aquelas redes no apartamento, na janela com os gatos, ela furou ali, colocou a bucha e, né, à medida que ela foi parafusando, a bucha foi saindo, quer dizer, a qualidade do material empregado era tão ruim que não conseguia nem segurar uma bucha para colocar uma tela na janela do apartamento, né? Por que isso? Porque cada vez é necessário pensa-se, né, cada vez mais nesse lucro e não na qualidade dessa execução. Inclusive, quando você começa a falar assim, mas isso influencia na arquitetura, eu acho que influencia sem dúvida. Por exemplo, se vocês olharem nos prédios mais novos, vocês vão ver aquelas varandas enormes. Vocês já repararam que a varanda dos prédios hoje em dia são enormes? Se você pegar os prédios até 90 e pouco, anos 90, era uma varanda pequena. Não é porque esses prédios novos... o corretor vai falar para você, é um padrão novo da arquitetura, hoje a linguagem usada é essa. Não é bem por aí. O que acontece é o seguinte, a regra de mercado, quando você faz uma construção, você tem que ir lá pagar para a prefeitura, né, o ABITS, ali, tem uma ABITS, você vai pagar pelo metro quadrado construído. A varanda, ela não é considerada metro quadrado construído, né, não era construída. Então, quer dizer, a construtora, quando ela vende o apartamento, ela fala, esse apartamento tem 100 metros quadrados, incluindo a varanda. Então, quando ela vai pagar as taxas da prefeitura, a varanda não está incluída na área metro construído. Então, quer dizer, é muito mais barato para ela fazer um apartamento que metade do apartamento é varanda e a outra metade não é, e depois vender para o consumidor ele com tudo, né, a varanda mais o resto do apartamento como área construída. Por quê? Porque para ela sair mais em conta. Então, você começa a ver nas obras de arquitetura um reflexo da regra de mercado. Então, é por isso que hoje em dia você vê N apartamentos com as varandas maiores que o quarto é minúsculo, cabe uma cama, e a varanda é metade do apartamento. É o reflexo de querer aproveitar o lucro e a qualidade cada vez mais ladeira abaixo. Nossa, eu não sabia disso. Também Sério, não, muito. fiquei chocada. Mas o corretor vai falar para você que não, é um padrão novo, é a varanda de Você pensa que é até mais chique, né? Uma puta varanda. Claro, Não é que é o padrão novo, é o padrão que estão te enfiando goela abaixo, porque assim, a construtora A faz isso, a B faz isso, a C, todas fazem. Então você vai fazer o quê? Ou você vai comprar um apartamento antigo, ou você vai aceitar aquilo que estão te entregando, né? Agora, fala assim, quando você for comprar um apartamento, você fala, tá bom, mas eu quero o desconto da varanda, porque você não pagará disso pelo prédio, pelo apartamento inteiro. Verdade, obrigada, viu? Imagina. Bom, agora tem a pergunta do Cauã, finalizar mesmo. Uhul! Oi, Oliver, sou eu de novo. Obrigado por responder as minhas e a do pessoal, tem sido muito boa até agora a palestra, bem esclarecedora, respondeu várias dúvidas minhas que eu tinha. E mais uma agora que eu tenho é, se você se arrepende de não ter feito ou indica para antes ou depois da faculdade a gente fazer algum curso que ajude, tanto na faculdade, tanto no mercado de trabalho, e facilite as coisas para a gente ir fazendo.
Olha, Cauã, eu não sei se eu te indico um curso, mas eu acho que seria interessante saber o quê? Em vez de um curso, tentar visitar, seja lá a área que vocês forem escolher, mas, enfim, usando a arquitetura como exemplo. Tenta visitar sobre a arquitetura, visitar escritórios diferentes, arquitetura, construtoras, fala assim, ó, eu sou estudante aqui, eu estou querendo prestar um vestibular, eu sei que agora, quando a pandemia, fica mais difícil esse negócio presencial, né, mas imaginando um cenário sem pandemia, né, eu acho que seria interessante eu bater na porta de uma construtora, falar, como é que é o dia a dia aqui de vocês, posso dar uma volta aqui, né, tentar, vai no história da arquitetura, tenta ver como é que é, pergunta lá como é que posso passar um dia com vocês. Eu acho que, de repente, vale mais você vivenciar, tentar entender, escutar os profissionais da área, que é o dia a dia do mercado mesmo, porque a faculdade, por mais que ela tente te preparar, na verdade, o dia a dia do mercado é aquilo que realmente acontece, né? Eu acho que vale mais do que um curso, assim. Curso você pode fazer, então, assim, curso feijão com arroz é aquilo que você vai ter que fazer mesmo se você entrar no mercado de trabalho, que é aprender um AutoCAD, aprender um programinha de modelagem 3D, mas eu acho que o que vai te enriquecer mais é você ter um contato com os profissionais da área. Eu acho que mais do que um curso. Entendi, obrigado. Imagina. Bom, acho que é isso então, gente. A gente vai encerrando por aqui. Muito obrigada, Oliver, pela palestra. Foi muito proveitosa para todo mundo. Eu, pelo menos, sanou todas as minhas dúvidas. E eu queria pedir, por favor, se você pudesse deixar o seu e-mail para a galera que ainda tiver dúvida, poder entrar em contato, se não for incômodo. Isso. Não, isso que eu ia falar. Pode mandar sim. Às vezes pode acontecer de ter N dúvidas ainda pendentes ou que venham surgir daqui para frente algum questionamento. Vocês podem mandar sim. Tá? Pode mandar para... Até escrevo no chat aqui, mas eu posso falar também. Pode mandar para oliverbruno@hotmail.com e aí eu respondo sim. Tá Vou bom. também perguntar para a Júlia tem meu contato, viu, Júlia? Pode passar o meu contato para os alunos se alguém tiver alguma dúvida, que eu vou tocando figurinha com o pessoal, sim. Muito obrigada, Oliver. Agora a Eu gente vou vai colocar mandar... aqui meu e-mail aqui. Ah, tá bom. Aí a gente vai mandar pode mandar no grupo dos alunos também, né? Os representantes das salas podem copiar e mandar no grupo para todo mundo ter acesso. E muito obrigada, foi muito legal mesmo. Da minha parte, em nome dos alunos de todo do terceiro ano, a gente agradece pela sua presença, foi muito bom, de verdade. E agora a gente vai passar a palavra para a Marie. Bruno, eu gostaria de agradecer em nome do colégio, toda a equipe pedagógica, coordenação, pela tua presença hoje aqui, né, nessa live, nesse momento único. Eu acho que foi bastante importante, esclarecedor, né, a sua participação, com bastante tranquilidade, você traz um pouco da tua grande experiência e da tua trajetória de aluno, de profissional. E eu acho que é muito bacana, né? Foi muito bacana te ouvir. Eu acho que você tem muito a cara do que a gente quer passar, do Marupiara mesmo, né? Que é essa questão de você ir atrás de seus objetivos, independente do momento que você está vivendo, né? Então, eu acho que essa é a grande mensagem que ficou, né? Eu acho que independente do que você gostou da tua área, da tua formação, que é arquitetura, essa área totalmente diferente que você foi, e o sucesso que foi sempre essa tua busca, né? Esse teu caminhar. Eu acho que é isso que a vida nos proporciona. E as oportunidades que ela oferece, e o que você consegue participar de tudo aquilo que a vida te traz. Então, eu acho que essa mensagem, para mim, foi bastante importante. Então, você participar de várias coisas, independente de você gosta ou não gosta, de que matéria que é ou não é, mas você realmente buscar mesmo,
vai informar, vai experimentar. Eu acho que isso é de uma riqueza muito grande, né? A vida é isso, é o que a gente está vivendo hoje, né? Essa pandemia que nunca ninguém imaginou que um dia pudesse acontecer. E estamos aqui fazendo uma palestra, um encontro gostoso, né? Tão aconchegante, à distância, mas ao mesmo tempo tão próximos, né? Então eu queria agradecer muito a tua participação. Acho que foi um aprendizado para todos nós, mesmo a gente aí que está, cada um na sua área. Eu acho que o que vale é isso, né? É você se dedicar, é você experimentar, é você aprender a cada momento da sua vida nas oportunidades que você tem, né? Então eu agradeço mesmo de coração a tua participação e acho que foi muito, muito gostoso, muito bonito, muito bom de ouvir, né? Obrigado em nome de todos. Bem, Maria, eu te agradeço vocês, agradeço a interação aqui nesse bate-papo de hoje dos alunos, agradeço a oportunidade de estar aqui hoje conversando com vocês. Parabéns para os alunos aí que participaram, que ajudaram a organizar também, e parabéns pelo colégio também, por essa formação que você tem ensinado aos alunos, e transformar esses alunos em alunos questionadores. Eu acho que isso é o mais importante, você ter a oportunidade de sair da escola querendo conhecer, querendo debater, querendo perguntar. Porque, por exemplo, eu, até o meu oitava série, que era o meu nono ano dessa turma agora, que é a oitava série, eu vim no colégio muito conservador, então você tinha até medo de perguntar, né? Não, se eu perguntar é capaz de eu tomar uma bronca aqui, né? E eu vejo o Mauro Piara trabalhando os alunos da forma exatamente inversa, você proporcionando ao aluno questione, seja curioso, pergunte, vá atrás. Eu acho que é isso que vai transformar esses alunos de hoje em profissionais melhores, em pessoas melhores, pessoas que realmente questionam, independente da forma de lado profissional ou não, qualquer nicho da vida. Fala assim, não, eu quero saber isso, eu preciso saber, eu quero discutir isso, eu quero debater. Eu acho que é assim que vai poder construir um país melhor até, né? Debatendo sobre política, debatendo sobre tributos, que talvez um dia a gente possa vir conversar também sobre tributação. Eu acho que isso é uma coisa mais importante, você poder ter um espaço que, como eu já falei, que questione, não que pode. Obrigado, né? Era isso. Olha, eu queria te agradecer de novo e agradecer à escola pela oportunidade que deixou para todos os alunos aqui, em nome dos alunos, principalmente. E eu queria te fazer uma proposta, Oliver, que a gente debateu aqui um pouco sobre os organizadores do Terceiro Turno, e a gente queria perguntar se você tem interesse e a disponibilidade para participar de uma aula nossa de geografia, debatendo um pouco mais da pergunta que a Malu fez, do neoliberalismo e tudo mais. Estou até surpreso. Poder eu posso, eu não sei o quanto que eu vou conseguir contribuir, mas poderia participar, sim. Pode marcar. Bom, então a gente... Obrigado. E agora eu vou passar a palavra para o Ronaldo, para ele finalizar. Vai, joia. Bacana. Bacana. Só uma informação rápida, até escrevi lá no chat. O Marcos, né, o professor Marcos de Matemática, também fez Mackenzie, né? Eu também fiz Mackenzie, fiz Química no Mackenzie, aí saber que o Oliver fez. Tinha uma expressão que a gente usava no Mackenzie, chamada de Mackenzista, quem fez Mackenzie, né? E aí o Oliver, que é chamado agora, enfim, para participar talvez de uma aula com o professor de Geografia, você está entrando para uma outra tribo, que é a tribo Marupiara, Oliver. Agora tem que ficar atento que as pessoas sempre vão chamar você para fazer algum tipo de trabalho, um projeto, te agradecer. Queria pedir para o Mário abrir o áudio dele rapidinho aí, Mário, para falar para a gente como é que foi essa frequência aí de visitas e do streaming. Você pode falar rapidinho como é que foram os números? Então, antes eu queria agradecer também o Oliver, parabenizar, né, o pessoal todo aí que organizou, ajudou a organizar. Nós tivemos, em média, 160 pessoas assistindo
tanto aqui na sala quanto em streaming, né? Alguns alunos, eles caíram da sala, não conseguiram voltar, mas assistiram, terminaram de assistir via streaming. Então, agradecer bastante, porque é um público bom, né? Se for pensar, se tivesse na escola, isso teria que ser feito na quadra, né? Esse encontro não daria para ser feito numa sala de aula. Teve bastante gente participando ao mesmo tempo. Olha, obrigadão aí pela tua participação, obrigado a todo mundo. É bacana a participação do Mário, agradecer ao Mário mais uma vez pelo suporte. Enquanto estava rolando a palestra, a gente estava um grupo todo conversando, se afinando para fazer esse processo. De novo, os alunos do terceiro ano fazendo história na escola, né? Quer dizer, algumas pessoas podem ficar presas na diversidade, da questão da quarentena, mas os alunos vêm se reinventando, né? Semana passada a gente teve uma reunião também com o grupo da Atlética, que, se tudo der certo, promete projetos para frente, né? E fiquei feliz, né, com a proposta da Malu, vai ser interessante aí como é que vai ser essa possibilidade de encontro. Lembrar todo mundo que ainda hoje, né, às 16 horas, a gente vai ter uma nova palestra com o professor Lucas Oliveira, já foi professor da escola, né? Só lembrando que ele é mestre em artes visuais, fez bacharel em filosofia também pela Universidade de São Paulo, e amanhã a gente vai ter um encontro às 10 da manhã com o professor Paulo Abud, né? Empresário, jornalista, músico, que aí vai encerrar então amanhã esses nossos encontros do workshop. Eu agradecer de novo ao colega que realizaram um agradecimento especial para a professora Júlia, a Luciana, Mário, Márcia, enfim, todos os professores que estavam aqui, de novo terceiro ano. Oliver, fica aí nosso convite, e agradecer também a sua contribuição na formação desses estudantes todos, né, que vivem sempre essa pressão da universidade, da entrada e tudo mais, mas a gente sabe que a vida é feita dia a dia e com bastante afeto. Muito obrigado, ok? Obrigado, Ronaldo. Eu que agradeço. Imagina, então um abraço a todos, gente. A gente se vê então às 18 horas, às 6 horas da tarde. Até lá, então. Um abraço a todos. Um abraço.